No ar, o compromisso com a história número 8. Que noite, amigos, que noite. Do lado da taça do tricampeonato brasileiro. Taça essa que ele os ajudou a conquistar em 2006, né? Ele estava lá na zaga titular. Falaremos com ninguém mais, ninguém menos do que ele. Por que a gente está aqui, Dani? Conta rapidinho e os nossos amigos vão falar da onde surgiu. Por que cargas d'água estamos aqui nessa noite especial? No fim do ano passado, Lugano anuncia que não continuará jogando futebol. E eu absolutamente deslocado do enquadramento do programa. Você é a estrela desse programa. E a comunicação do São Paulo, puxa, num projeto super audacioso e madrugadas adentro, resolve fazer um documentário para homenagear esse momento, né? O Lugano não quis uma despedida, ele é super humilde para falar da relação dele com o clube, e antes mesmo de saber se ele viraria dirigente, se ele continuaria, foi rodado um documentário maravilhoso. Se você não viu, assista, dá para pôr o link aqui. E é por isso que a gente está aqui, né? É a primeira vez que o Lugano vai assistir esse documentário, ele não viu, e hoje é a primeira vez que ele vai ver para se emocionar aí com o fim da trajetória dele no São Paulo e no futebol. Ô, Jungs, além, obviamente, de gravar o resenha, o que a gente veio fazer aqui? Caião, entregar uma bela de uma placa merecida pelos serviços prestados, uma singela, mínima homenagem que pensamos para o Deus da raça tricolor. E foi entregue. Me parece que tem coisa interessante aí na matéria. Eu não sei. Depois do chorinho, eles vão ver? Talvez. Lugano, a gente tem um programa que fala para a pequena parte da torcida tricolor, mas eu não tenho medo nenhum de dizer que eu falo em nome dos 18 milhões de torcedores, que você não é só um ídolo e um exemplo dentro de campo, você é um exemplo para os pais mostrarem para os filhos de caráter e de conduta. A gente tem uma placa aqui em nome da torcida que a gente queria ter entregue em dezembro, por agradecimento por tudo que você fez por esse clube, assim, do fundo do coração, em nome da torcida do Tricolor, muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Homenagens são sempre bem-vindos. Obrigado a você, assim, por tudo que você fez pela gente. Gostaríamos de ter outros Luganos na nossa história. Muito obrigado, muito obrigado. Igual não, vai chegar muito perto. Sim, muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado. Valeu. Levo com o meu coração. Obrigado. Para o quarto do meu filho. Obrigado. Se tem alguém que sabe contar a história de Diego Lugano e acompanha de perto, esse alguém está ao meu lado aqui. Além da história do São Paulo, um dia a gente vai ter o prazer de receber o Marco no resenha, mas hoje o programa é sobre o Lugano. Marco, o que você pode falar de uma noite como essa? Bom, primeiro o mérito, né, da gente reconhecer nossos ídolos, de dar a eles o valor merecido. Eu sou um sujeito que cultua cada atleta que vestiu a camisa do São Paulo com honra, com títulos, com sangue, suor e lágrimas, né? Então, seguramente o Lugano representa tudo isso. Ele foi um atleta que eu prestigiei desde que chegou pelo seu esforço. Algumas vezes deu até vontade dele voltar e eu não deixei. Eu era o superintendente de futebol e a gente lutava para que as coisas mudassem, o sentimento mudasse. E isso aconteceu. Eu disse a ele que ele seria um ídolo do São Paulo. Um dia fizemos um jantar, um almoço, o Dario Pereira, Pedro Rocha, eu e Lugano. E eu dizendo a ele, você será um deles. E viria o Pablo Forlan também, mas ele estava no Uruguai, tinha um compromisso, não pôde ir. Foi aqui naquela churrascaria uruguaia que tem aqui perto do Pacaembu, aqui em Santa Cecília. E aí ele, tímido, pequeno, novo,
Eu falei, você vai ser um deles. E eles contaram as suas histórias no São Paulo e vieram ao São Paulo. E o Lugano se lembra disso. E a partir daí a gente acho que se encontrou como o amor ao São Paulo e também a admiração que um possa ter pelo outro. Então o Lugano para mim é o jogador mais vibrante que eu conheci na minha vida. Forlan era assim, ele me lembra muito o Forlan. E que supera e superava todas as dificuldades com responsabilidade, compromisso e vontade de acertar. Então é fundamental na história do São Paulo, como Dario Pereira, e um jogador que veio para marcar a sua vida no São Paulo. Embora tenha saído para outros clubes, para outros lugares, seguramente a imagem que o São Paulo tem dele, ele do São Paulo, é máxima. Então esse filme, essa noite, por ele, para ele, é mais que merecida, e ele está num cargo de diretor institucional, é tudo que eu gostaria. Ele está ali me representando, como a cada um dos jogadores, cada um dos torcedores do São Paulo, o Lugano nos representa. E eu fico feliz porque participei dessa história. Maravilhoso, Marco Aurélio Cunha. Se tinha alguém que podia falar para o Resenha numa noite como essa que a gente está vendo aqui, é ele. Muito obrigado, Marco. Obrigado a vocês, um grande abraço. Irei lá, hein? Vamos fazer um programa juntos. Que notícia, hein? Essa ninguém esperava, exclusividade aqui. Obrigado. O que você achou, Guizão? Inesquecível. E um breve depoimento pessoal. Em 2004, eu ainda morava em Americana e o São Paulo foi jogar em Americana. Não, em Americana, interior de São Paulo. São Paulo foi jogar com o Rio Branco lá. Desculpa. E eu tinha acesso lá ao ônibus do São Paulo na chegada e tal, óbvio, tudo muito precário ali. E quando a gente estava esperando os jogadores, eu estava ali esperando o Rogério, obviamente, que já era um ídolo do São Paulo, e desceu o Lugano do ônibus, recém-chegado. E eu falei, pô, eu vou tirar foto com esse cara, nem sei direito quem que é, mas eu vou tirar foto. E nunca eu poderia imaginar que hoje eu ia estar aqui emocionado de estar junto dele, de poder entregar essa homenagem que a gente fez para ele e tudo que ele representa para nós que somos torcedores do São Paulo, né? Então, pô, uma noite inesquecível e não percam, tá imperdível mesmo. Porque é o seguinte, a gente ainda vai falar do Lugano no Caminho dos Ídolos. Esse aqui é um programa especial em qual falamos com o Lugano. Não sabemos se conseguiremos recebê-lo no Resenha para falar dele mesmo, as histórias todas. Então hoje é um programa especial sobre esse momento que a gente acabou de vivenciar. Ano passado eu fui no Ninho do Urubu, Flamengo 2, São Paulo 0, jogo que o Rogério caiu. E eu encontrei o Lugano depois do jogo, que eu fui no hotel dos jogadores, fui tiete mesmo, admito. E eu conversei com ele, era um momento difícil, o São Paulo naquele momento entrava na zona do rebaixamento, o Lugano não entrava em jogo nenhum e estava lá, ponta firme, ele não tinha sido relacionado para esse jogo e estava lá junto com a delegação e tal. E eu conversei com ele, eu falei, porra, Lugano, até repetir parte das palavras que eu falei para ele, vocês vão ver já hoje. Falei pra ele, eu falei, cara, você além de um ídolo, é um exemplo pros filhos de todos nós, cara, um exemplo de conduta e de caráter. Aí ele virou e falou assim pra mim, eu estou passando tudo que eu estou passando esse ano por pessoas como vocês. Eu sei que eu sou um exemplo e é por essa minha imagem que eu estou aqui passando por tudo isso. Porque ele sentia de não ser relacionado, as pessoas não sabem. A emoção dele na despedida, que estão aqui as imagens da despedida dele, a emoção dele na despedida mostrou o quanto era importante ele viver e jogar pelo São Paulo. Infelizmente, no ano passado, ele não pôde contribuir da forma como ele gostaria, mas ele se dispôs a passar por tudo pela representatividade que ele tem com a torcida do São Paulo. Tá aí a importância dele, por isso teremos 2 programas de Lugano. Acho que foi um dos caras que mais representou o torcedor em campo. E como a minha lógica de fanatismo é através de camisas, a minha história é o quanto eu me desdobrei para ter uma coleção de camisas do Lugano dentro da minha coleção de camisas não só do São Paulo como de futebol. Pô, eu fui atrás de uma camisa usada em jogo do Fenerbahçe, atrás de uma camisa usada em jogo do Cerro Porteño, coisas que acompanhando ele no PSG. Mas a mais especial foi a primeira camisa que eu consegui dele
ele ainda não usava 5, usava 14. Então, antes da numeração titular, que foram as primeiras demonstrações de raça, os primeiros jogos que ele apontou que ele seria um cara que deixaria o coração em campo. Eu falei, cara, esse cara é diferente, a forma com que ele encara o jogo é diferente. E foi uma camisa usada em jogo 14, Lugano, que até naquele campeonato a camisa era inteira silcada, então não tinha nada bordado, porque os jogadores achavam que o bordado incomodava para correr. Então é uma camisa que nunca vendeu em loja. E esse tipo de coisa a gente não faz para qualquer um, né? Você entrar numa piração de montar uma coleção dentro da coleção mesmo de um cara. Mesmo sendo você. Mesmo sendo, mesmo sendo. E eu acho que é um cara, a gente ter a chance de estar aqui numa noite como essa e entregar homenagem e conseguir contar um pouquinho mais da história dele, foi um negócio emocionante. Foi bom que eu não tremi muito, não. Não, imagina. Dá pra ver? Tremendo um pouquinho. Emocionante os contos. Acho que o meu ficou mínimo perto do que a grandeza aí que vocês contaram. Uma vez. Mas normalmente o seu é mínimo perto da grandeza. Ih, rapaz, esquisito esse pau. Vamos voltar pro Lugano aqui, que a gente foi receber ele depois do São Paulo e River no aeroporto. E foi uma coisa que realmente me marcou, porque eu achei que ia estar lotado, eu achei que ia estar um negócio super abarrotado e no fim das contas não tava com acesso fácil ao jogador. Deu uma tietada de assinar a bandeira, etc e tal. E num desses momentos, acompanhando na saída do aeroporto, eu lembro de comentar com ele e falar o seguinte: o pessoal fala que você bate muito e arrebenta, o pessoal entra muito duro. Eu falei pra ele, vai lá e quebra mesmo os caras, porque os caras merecem, porque os argentinos naquele jogo tinha saído confusão antes, já tinha dado um puta de um bafafá com o ônibus, com a gente recebendo o ônibus, daquele carinho todo, recebendo o pessoal da Argentina, como sempre. Então acho que esse encontro aí pré-final foi uma coisa que marcou muito, e o cara, como sempre, foi receptivo, amigo, assinou, tirou foto, o cara realmente humildade em pessoa. Ele atende todo mundo. E hoje, como o foco aqui não é dentro dos gramados, a gente está falando da persona Lugano, ele falou que a receptividade no aeroporto pós o São Paulo e River não foi muito grande. Mas olha as imagens da chegada do Lugano para vestir a camisa do São Paulo novamente. Fui lá sozinho no aeroporto, você aquele dia não estava em São Paulo, me largou a mão, fui sozinho receber o Lugano. Olha aqui, imagens do meu celular para a chegada do Dios, para a chegada de Dios. Para quem ainda não tem a dimensão do que foi esse cara, olha aí.